Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é Rafael. Primeiramente quero agradecer a sua estadia no canal, dizer que você é muito bem-vindo para curtir, compartilhar, assinar o canal, tá legal? E dizer mais uma vez que o canal não é meu, ele é nosso, tá legal? Então compartilhe a informação e disponibilize também sugestões, tá? Estamos aí para poder ajudar o próximo, assim como aprender também com vocês. Gente, olha só, o assunto que eu quero tratar hoje trata-se da lei das cadeirinhas, tá? E com base nesta lei eu quero tirar uma dúvida e no final eu vou falar sobre essa dúvida, que é sobre a questão dos aplicativos. Rafael, realmente é obrigatório o motorista por aplicativo ter e disponibilizar cadeirinhas para os seus clientes, tá? Menores de idade? Assista até o final e no final eu vou fazer um comentário sobre esse aspecto, tá certo? Que vai tirar a dúvida de muita gente. Mas vamos lá, o que é que eu quero tratar agora? Eu quero tratar sobre a resolução 277 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Primeiramente eu quero dizer o seguinte, gente, olha só. Quem é que é incumbido por criar leis no país? A Constituição estabelece e diz que somente os deputados federais, assim como vereadores, né, no caso do âmbito municipal, eles têm, ou seja, os legisladores, eles têm autonomia e têm poder para poder criar leis, tá? Leis essas que quando elas entram em vigor, passam a valer e complementam ali, ou seja, estão sempre abaixo da Constituição brasileira, que é a nossa Carta Magna, que é a mãe de todas as leis. Legal. E o que acontece? Por que eu quero trazer esse assunto sobre as cadeirinhas? Porque é o seguinte, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele está com uma situação complicada, a qual os ministros estão alegando que a lei da cadeirinha é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque é uma lei, tá? Que na verdade não é lei, é uma resolução de número 277 do CONTRAN. E essa resolução, ela surgiu a partir de uma lei que foi criada, que é a lei que trata sobre transportar crianças em veículos. Ou seja, a lei do CTB diz o seguinte, que as crianças devem ser transportadas no banco traseiro, tá certo? Mas não estipulou nada sobre cadeirinha. No entanto, o CONTRAN, que não é legislador, ele foi lá e disse, olha, vamos estabelecer também a questão de cadeiras, ou seja, assentos elevados, cadeirinhas e por aí vai, inclusive determinando o tipo de multa, toda essa questão em relação às penalidades. A questão é, o Supremo entende, e é correto, que o CONTRAN ele não é um órgão legislador e, no entanto, ele não tem condição de fazer esse tipo de lei, certo? Ainda mais uma lei punitiva para o cidadão brasileiro. Com isso, a lei ela está aí para ser derrubada, tá certo? Isso não quer dizer que a partir deste momento todos os pais precisam ser irresponsáveis ao ponto de levar suas criancinhas, conduzir suas crianças sem a devida proteção que é a cadeirinha, tá certo? Então, está aí no Supremo para poder ser votado. Até o momento foi cancelada a votação e no momento continua valendo a questão da lei. Rafael, se eu transportar minha criança sem a cadeirinha, em qual infração eu sou, né, penalizado e eu me enquadro? O tipo de infração é infração gravíssima, tá? Que hoje está no valor de R$ 293 aproximadamente, certo? E 7 pontos na carteira. Então, se você conduz uma criança que seja menor de 7 anos e meio e não está devidamente na sua cadeirinha proporcional à sua idade, com certeza você, né, sendo abordado, você vai pagar uma multa e vai ser enquadrado nessa infração, tá legal? Com base nisso, o que é que eu quero falar? As cadeirinhas, elas têm três tipos. O bebê conforto, certo? Que são para bebê, que geralmente até 1 ano. Tem também a cadeirinha propriamente dita, que vai até 4 anos. E tem o assento elevado, que vai até 7 anos e meio. Cada uma dentro de sua faixa e dos quilos também. Às vezes a criança não tem idade, mas tem 1 quilo que já suporta um outro tipo de cadeira. Ou para mais ou para menos. Com base nisso também, a lei diz o seguinte, que veículos que são de aluguéis, como ônibus, táxi, dentre outros, e veículos acima de 3,5 toneladas, esses veículos são isentos, ou seja, eles não precisam utilizar-se da cadeirinha. No quesito de transporte público, eu consigo entender o porquê. Por exemplo, é claro que um ônibus para ter cadeirinha é meio complicado, certo? Assim como também os táxis. Para cada táxi ter um tipo de cadeirinha disponível tal para atender seus clientes é meio complicado. Apesar de que também não deixa de ser um veículo, certo? E se é um veículo está fazendo transporte, tem lá suas situações, né, no quesito de acidente. Mas a lei estabelece que os taxistas não precisam utilizar. A grande questão é o seguinte, muita gente me questiona e diz assim, Rafael, tudo bem, mas vem cá. No caso dos aplicativos, compete a quem a responsabilidade por ter a cadeirinha disponível? É do motorista? Não, pessoal, não é do motorista. A disponibilidade são dos pais. Os pais são incumbidos, tá, de levar. E se você transporta a criança sem a devida cadeirinha, com certeza você pode ser enquadrado e vir a pagar uma multa, tá certo? Então, se você está vendo que tem uma criancinha, ela está sem a devida proteção, fica a seu critério, claro que você pode estar cometendo a infração.
Outra questão é o seguinte, muita gente diz assim, Rafael, então no caso dos aplicativos não deveria também ter uma lei que dissesse que eles não precisam de cadeirinha? Gente, entendam o seguinte, o transporte por aplicativos no Brasil inteiro, ele é entendido como transporte particular, não é transporte público. Não é transporte público aqueles que têm placa vermelha, assim como táxi, dentre outras, como ônibus, por exemplo, né? Então eles são excluídos dessa, vamos dizer assim, necessidade, dessa obrigatoriedade de utilizar a cadeirinha, e os aplicativos, os motores de aplicativos não, certo? Até porque na questão do motorista por aplicativo são muito mais a quantidade de motoristas e vocês precisam ter sim a questão da cadeirinha. Caso o pai não esteja levando, então você pode negar a viagem, inclusive lá nas opções do aplicativo, eu acredito que tenha lá também essa opção de não estar com a cadeirinha devidamente protegida, certo? Então é sobre isso que eu queria falar. Existe ainda um projeto do então presidente Jair Messias Bolsonaro que vai entrar em votação, é claro, para não gerar uma multa para quem não tem a cadeirinha, ou seja, aquele pai e tal que está transportando seu filho pego, ele teoricamente seria advertido apenas de forma escrita e ele não pagaria multa, certo? Alguns entendem o seguinte, que isso vai terminar estimulando o não uso da cadeirinha. E isso é verdade, certo? Acredito eu, né, com minha pequena e simples opinião, que a vida ela está acima de tudo. Então, neste aspecto, eu acredito que é necessário sim haver uma fiscalização, uma monitoração, porque a prioridade é a vida. Então, nesse quesito, realmente, eu sei que essa lei vai ser meio complicada e problemática para se tratar, porque está se tratando de vida e de segurança, tá certo? Mas sobre a questão do STF, que eu falei aqui agora, que eles entenderam que o CONTRAN não tem poder de legislar, cabe agora os deputados federais tal, para poder criarem uma lei para ser sancionada e compor o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, não como resolução do CONTRAN, mas sim como uma lei propriamente dita e, como eu falei, estabelecida e criada pelos nossos representantes, os deputados federais, tá legal? Então, você que é motorista por aplicativo, fique atento, porque você pode sim ser autuado e não adianta apresentar como motorista de aplicativo, porque você não está isento de ser autuado por conta da falta da cadeirinha. E ainda está em vigor essa lei, e ainda é obrigatório, e existe a punição, né, a penalidade em caso de não conformidade com a lei, tá legal? Então por aqui, ou seja, por hoje é só, pessoal. Então fica aí com o vídeo, vocês podem curtir, compartilhar, assinar, faça o que vocês bem entenderem. Como eu sempre digo, o canal não é meu, ele é nosso. Mas um forte abraço para vocês. Podem colocar aí no comentário uma sugestão de tema e nós vamos tratar na medida do possível, tá legal? Forte abraço, pessoal, até o próximo, tchau, tchau.